Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Saca então a tua espada da bainha, a flecha da aljava, e localiza comigo Levítico capítulo de número 6, aonde está contido o tema desta festividade. Quem achou, diga eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito na palavra de Deus: o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, ou o fogo arderá continuamente sobre o altar, e nunca se apagará. Amém, igreja? Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Peço toda a sua atenção agora. Eu aprendi com os nossos pastores que ensinaram a minha esposa lá na igreja que quando nós queremos absorver o máximo de uma palavra dentro da Bíblia, é só nós fazermos perguntas para ela. E sendo a palavra de Deus viva e eficaz, ela mesma se responsabiliza de nos responder. E se pudéssemos fazer uma primeira pergunta diante do tema que o Espírito Santo colocou no coração da igreja, que está contido no versículo de número 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Talvez uma das primeiras perguntas que eu faria a esse versículo é: por que tem que arder continuamente? Por que o fogo não pode se apagar? Quem é que acendeu esse fogo? Quem é que colocou fogo? Quem alimenta fogo? E talvez o que salta dentre essas perguntas seja essa que eu falei agora: por que é que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar? Apesar de eu identificar esse verso como muito próprio, e talvez quando eu falo de fogo ardendo no altar sem se apagar, os irmãos se atenham nesses versos. Quando nós olhamos para dentro dele, nós estamos vendo uma colocação de Deus através da vida de Moisés dentro do tabernáculo. E mais tarde, não só no tabernáculo, também no templo. Então, para nós entendermos o porquê que o fogo não pode se apagar, precisamos também entender a geografia do templo. E a geografia do templo, que foi antecedida pelo tabernáculo, e só me suporte nessa cabeça de teólogo, era mais ou menos assim: o templo ou tabernáculo dividido em 3 partes. Quem adentrava a primeira porta ou adentrava a primeira entrada, batia de frente com o altar de sacrifício que tinha 4 pontas, e debaixo desse altar era parecida com uma churrasqueira gourmet, um forno, e ali o sacerdote colocava a lenha, por cima havia uma grade ou havia uma grelha, entenda como quiser, e esse fogo subia de baixo para cima, ardia no sacrifício em cima. E o sacerdote tinha certas responsabilidades. Ele precisava pegar o sacrifício, tirar todo o sangue do sacrifício, passar sangue nas 4 pontas do altar. Ele não podia deixar o sacrifício tocar no chão, porque senão o sacrifício se tornava impuro. E trazendo esse sacrifício para cima desse altar, ele precisava, como vocês leram comigo, deixar o fogo ardendo durante toda a noite. E enquanto o fogo estava ardendo, esse sacrifício se tornava cinzas. E esse sacerdote não podia tocar nessas cinzas até amanhã do outro dia, quando ele viria novamente para alimentar aquela fornalha, aquele forno ou aquele altar com lenha, para que o fogo continuasse aceso. Ele limpava a cinza, colocava a parte, trocava a roupa, pegava a cinza, levava para fora do arraial. E isso era diaturnamente, era uma rotina. Todo dia ele precisava fazer isso, não podia falhar. Só que se eu passasse, eu vou fazer questão de pontuar isto, desse altar eu encontraria também uma pia de bronze. E ali na pia de bronze o sacerdote lavava as mãos e os pés, fazendo uma ideia só a nível de curiosidade, o que Jesus fez no Novo Testamento, lavando os pés dos discípulos, dizendo: se eu não lavar os vossos pés, vocês não têm parte comigo. Ali tipifica a santificação, porque não é de qualquer maneira que o sacerdote poderia atravessar o segundo véu ou a segunda porta, porque atravessando a segunda porta ele saía do pátio de fora e entrava no lugar santo. E no lugar santo ele encontrava 3 coisas. A primeira coisa que ele encontrava era um candelabro. E o candelabro ele trazia a revelação que estava oculto dentro daquele recinto. E trazendo a revelação que estava oculto, acendendo e ardendo aquele fogo também no candelabro, meu amigo baixista, ele enxergava um altar de mesa de pães. E naquela mesa de pães tipificava uma satisfação. Era como se Deus estivesse falando para o sacerdote: através da revelação do candelabro, eu trago satisfação ao meu povo. É o pão que satisfaz. Novamente, a nível de curiosidade, porque a minha cabeça fica borbulhando essas coisas, se você for olhar no Novo Testamento, você vai ver Jesus falando com um povo, olhando para todo um povo, dizendo: hoje não tem pão da terra. Aí o povo vai olhar para Jesus, vai dizer assim: Jesus, duro é esse discurso, quem é que pode suportar? Aí Jesus aponta o dedo para si mesmo e diz assim: ó, Moisés deu pão da terra, só que quem dá pão do céu é o meu Pai.
Aí eles vão dizer assim: mas cadê o pão que o Pai está dando, que é o Deus que está na glória? Aí Jesus aponta o dedo para si mesmo e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse mesmo pão que estava dentro do tabernáculo, na mesa de pães, fazia a ideia de Jesus no Novo Testamento. Ele é o pão que alimenta, Ele é o pão que satisfaz. E passando dessa mesa de pães, nós encontraríamos, adentrando dentro desse tabernáculo, o templo, o altar de adoração ou o altar de incenso, que é onde os sacerdotes depositavam incenso para adorar a Deus. E após o altar do incenso havia o véu, e após o véu havia a arca da aliança. Eu ministrava a alguns jovens um dia o que eu vou falar a vocês aqui agora, que Deus organizou uma ordem dentro do tabernáculo. E a ordem era mais ou menos assim: atravessa a primeira porta, sacrifício, santidade; atravessa a segunda, a revelação, satisfação; e depois da satisfação, adoração; atravessa a terceira porta e finalmente encontra a presença de Deus. Então a presença de Deus, que é a arca da aliança, está no final do discurso, está no final do percurso, melhor dizendo, não está no começo. Só está aqui já dava uma outra pregação completamente numa linha contrária do que eu estou levando vocês, porque Deus não colocou a arca da aliança no começo de um culto oferecido a Ele. Deus colocou a presença no final como resultado de um culto entregue a Ele. Então não é eu sentir a arca da aliança para santificar, sacrificar, receber revelação, satisfação e adoração. É o contrário. Sou eu quem adoro primeiro para sentir a presença depois. Porque nós estamos olhando para uma geração, só permita-me abrir esse parênteses lá fora, que eu sei que vocês são crentes, que precisa sentir primeiro para entregar algo para Deus depois. Só que dentro do tabernáculo nós entendemos que um culto original a Deus não é sentir para adorar, é adorar para poder sentir alguma coisa. Porque é que tem cultos aí fora que precisam de incentivos humanos para poder funcionar, porque estão esperando sentir alguma coisa para entregar algo a Deus. Só que não é Deus quem vem me dar algo aqui, sou eu quem vim sacrificar louvores, a adoração é Ele. Então eu não sinto para adorar, eu adoro para poder sentir. E é por isso que nós estamos vendo uma banalização da adoração a Deus, porque estão esperando um arrepio, estão esperando uma sensação. Só que como você vai ver eu batendo na tecla até o final dessa pregação, a maioria das decisões que tomamos dentro do Evangelho não tem nada a ver com emoção ou sentimento. Não, pastor, eu preciso sentir para decidir. Coração é enganoso. E todas as vezes que Deus pede para tu tomar um posicionamento ou uma decisão, na maioria das vezes tu nunca vai sentir nada. E eu vou repetir isso aqui: tu vai sentir totalmente o contrário, Deus vai te pedir aquilo. Ah, pastor, por quê? Porque a tua carne está lutando contra as decisões que tu precisa tomar diante de Deus. Você quer só que eu abra um parênteses para tu entender isso aqui, do porquê que estão banalizando o evangelho aí fora? Lembra de quando Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Ele não disse tome a sua cruz e se negue. Ele disse se negue e tome. Porque ele manda se negar primeiro para tomar a cruz depois? Porque no original ninguém iria querer tomar a cruz nas costas. Você pensa que quem está condenado dentro da Bíblia ou na história a carregar a cruz e ir para o Calvário, ia pegar a cruz sabendo que ia morrer, ia cantando, cantarolando feliz? Gente, eu vou ser crucificado, olha que coisa maravilhosa. Se pudesse fugir, fugiria. Quem vai ser crucificado, vai triste, vai chorando, vai lamentando. Só que enquanto o corpo está dizendo não quero, Jesus está dizendo vem, pega a cruz e vem morrer comigo. Você está percebendo que é completamente lógico e irracional numa visão, numa ótica humana? Jesus está pedindo coisas que não envolvem sentimentos, mas envolvem decisões. É por isso que a organização do tabernáculo dá um banho de aula em muitos cultos por aí fora, que precisam sentir para entregar algo a Deus, quando na verdade nós não precisamos sentir. E eu vou jogar a peteca para vocês: eu só dou glória se sentir. Não precisa sentir para dar glória, só abrir a boca e dar glória. Sentimento é algum, eu vou falar rasgado, de repente algum fruto da tua glorificação. Não, se eu sentir um varão passar aqui dentro, eu adoro. Então tu não vai sentir, porque tu só vai ver o varão passar quando tu abrir a boca para adorar. Você quer que eu abra um parênteses para continuar a engrossar um caldo e voltar dentro do fogo? Então tá bom. Deus não é obrigado a se manifestar onde não é invocado. Não é. Se você for parar para entender isso aqui,
E numa pergunta básica que eu vou colocar diante dos irmãos: Deus é onipresente, sim ou não? Estou no tabernáculo. Se Ele é onipresente, Ele está aqui dentro, sim ou não? Mas também não está na tua casa? Então, peraí, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você está afirmando para mim que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele também está no pagode. Então Ele também está no axé. Então Ele também está na roda de samba. Tem que estar. Se não tivesse, não era onipresente. E quando as escolas de samba estão sambando aqui no carnaval, você acredita que enquanto eles estão lá dançando para os demônios, Deus está lá no meio vendo aquilo tudo? Existe diferença entre Deus estar e Deus se manifestar. Deus não se manifesta onde não é invocado. Ah, pastor, por que eu estou sentindo Ele aqui? Porque tu está abrindo a boca para dar glória. Como é que vão sentir Jesus numa roda de samba se não estão glorificando Jesus numa roda de samba? Ele não é obrigado a se manifestar onde não é invocado. É por isso que às vezes eu acordo lá em casa, minha vasta está de prova, eu vou para a janela orar. Aí ela acorda já cantando louvor. Aí vai para o quarto, se tranca, vai orar 1 hora, 2 horas. Nós invocamos Deus na nossa casa e sentimos a paz de Deus na nossa casa. Tem gente que acorda xingando o vizinho, falando mal, o chinelo cria asa, a panela voa. Por que eu não sinto Deus? Tu não está invocando Deus lá dentro, como é que tu vai sentir Deus na tua casa? Deus se manifesta onde é invocado. Ele tem que se sentir bem-vindo aonde Ele é manifestado, entende? E eu poderia bater nesta tecla aqui 1 hora, porque tem palavra dentro da Bíblia para testificar isso que eu estou falando. Vou nem entrar em Arca da Aliança sendo colocado na casa de Abinadab e Obed-edom, que na casa de um fica 20 anos, não faz nada, na outra casa fica alguns meses, e até o rei da nação vai lá para saber o que está acontecendo. Porque nunca foi presença de arca, foi como eu trato a arca dentro da minha casa. Aqui ganha sentido todo um relacionamento no tabernáculo. Não é sentir para oferecer culto. E dentro desse culto, e eu estou batendo nessa tecla há 7 minutos, não existe só um fogo. Existem 2 fogos. E eu toquei no outro e talvez tu não tenha percebido. O candelabro que revela. Porque o candelabro que revela é mais ou menos isso aqui, eu sei que vocês conhecem. Ele tem uma haste, e tem 7 pontas em cima. E dentro dessas pontas é colocado azeite. E a ordem que Deus deu aqui, no texto que nós lemos, que o fogo do altar tem que ser alimentado com lenha, Ele também deu uma ordem parecida dentro do candelabro. Só que no candelabro não é com lenha, é com azeite. E Ele olhou para Israel através de Moisés e disse: diz para o meu povo, para eles pegarem azeite puro, óleo fresco, e colocar no candelabro. E a ordem, Moisés, é que a lâmpada não pode se apagar. Moisés, eu estou repetindo. Avisa esse povo que o candelabro não pode apagar. Não pode apagar o altar, não pode apagar o candelabro. Não pode apagar o altar, não pode apagar o candelabro. Candelabro é a revelação. Agora tu entende que a luz que está acesa no candelabro traz revelação do que está escondido. Parênteses para engrossar o caldo, para eu cair de cabeça dentro do fogo que não pode se apagar. Lembra de Lucas capítulo 15, eu não estou com pressa de mastigar isso aqui. Quando Jesus disse que uma mulher perde uma dracma dentro da casa, sim ou não? Qual é a primeira coisa que ela faz quando entra na casa? Ela varre? Ela acende a candeia. Obrigado, pastor Wellington. Percebeu que ela primeiro acende o que está apagado, para depois poder varrer a casa, limpar, para ir então procurar o que perdeu e encontrar. Eu faço uma pergunta a alguns adolescentes quando eu ensino a eles, e é a pergunta que eu faço à igreja agora. Vocês perceberam que a casa estava suja? Mas ela não tinha a percepção da casa suja enquanto não acendeu a candeia. Aí a pergunta é reformulada: então por que deixou o fogo se apagar? Porque tem fogo revelando que está oculto e escondido dentro da casa. Agora precisou perder a dracma que no original ou na história judia ou hebraica tipificava um relacionamento de um noivo com uma noiva. É necessário perder algo tão valioso para poder acender fogo dentro da casa. Não era melhor manter fogo aceso para não perder o que está se apagando? E isso que Jesus fala é tão terrível que Ele vai dar outro exemplo em Mateus 25. Acerca das parábolas das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. O problema não foi esperar ou dormir, porque elas estão se acordando no tempo que ele está vindo gritando. Alguém vem gritando na frente dele, e sabe qual foi o maior problema? É a ausência de azeite aonde?
na reserva. Logo, o óleo que sustenta fogo é colocado por um sacerdote dentro do candelabro. Eu dei essa volta de 10 minutos para vocês entenderem que tudo ali é regido por autoridade, por regra, por lei. É azeite, Espírito Santo, sustentando glória que é fogo. E eu vou ser categórico e vou explanar aos irmãos que tem um fogo que revela o que está escondido, sim ou não? Pois bem, guarde isso que eu acabei de falar agora. Porque esse fogo que está aceso no candelabro, e é um caminho de passagem até o sacrifício, até a arca da aliança, perdão, também pode ser comparado ao fogo que está no altar. Voltei em Levítico capítulo 6. Só que a diferença é o que sustenta fogo. Ali no altar é lenha sustentando glória, é lenha sustentando fogo. Então peraí, pastor, azeite e Espírito Santo, fogo e a glória, e lenha? O que é a lenha desse manto de mistério? Precisamos começar a entender o que está acontecendo no altar de sacrifício. Porque o primeiro sacrifício não começou dentro do tabernáculo. Sabe aonde começa o primeiro sacrifício? Adão no jardim do Éden. Quando Adão pecou, Deus entra na porta do jardim e diz: Adão, vem cá. Adão se apresenta, Deus aponta o dedo na cara dele. Vamos ver quem está comigo lá na retaguarda da igreja. Diz assim: rapaz, eu não vim fazer plano B, não vim fazer plano de emergência. Já tenho um cordeiro preparado antes da fundação do mundo. E eu não preparei ele porque te programei para queda. Nunca programou Adão para queda. Quando Adão caiu, Deus já entra com o cordeiro. E aqui está o nível do amor de Deus. Estou chegando lá em Levítico, todo mundo está percebendo. Qual é o nível do amor de Deus que te amou ainda sendo pecador? Eu vou repetir, está escrito no Novo Testamento. O Deus que nos amou sendo ainda pecadores. Eu falava algo semana passada que eu repito aqui. Porque quem vai oferecer sacrifício, oferece por si mesmo. Se eu pequei, eu ofereço por mim, porque eu sou o ofensor. E Deus é o ofendido. Só que quando Deus entra no jardim do Éden, é a primeira vez que Ele está oferecendo cordeiro por quem está ofendendo Ele. Ele aponta o dedo, gostei do olho arregalado, na cara de Adão e diz assim: tu pecou, mas já tem cordeiro preparado, da semente da mulher. Nascerá um que vai fazer o quê? Ali acontece um primeiro sacrifício. Aonde, pastor? Eu aprendi com os meus pastores. Deus cobre Adão de pele, sim ou não? Termina em 10 minutos. Quando Deus cobre Adão de pele, ali cremos que aconteceu um primeiro sacrifício. Dali em diante começa a ter sacrifícios nos altos ou nos altares. Lá na frente, quando eles estão no deserto, Deus inaugura o tabernáculo. Era mais ou menos Deus dizendo assim: meu amigo Alan, vocês não podem subir no monte, mas eu estou descendo para alcançar vocês. É como se você lesse dentro dos escritos: Emanuel, Deus conosco, sim ou não? E aqui resume-se isto: se você não sobe, Deus desce. Se você não vai ao monte, Deus desce do monte. Se tu não pega a glória te pega. Se tu não pega o fogo te pega. Se eu não consigo alcançar Deus, Deus consegue me alcançar. E como é que Deus se alcança, pastor Jonathan? Não sou eu, todo mundo que está aqui dentro. Eu vou repetir o que eu falei. Quem ofende Deus traz um cordeiro. E vamos ver se vocês estão prestando atenção desde o começo comigo. Coloca o cordeiro no altar, rasga o cordeiro, tira o sangue, passa nas 4 pontas, não deixa o cordeiro tocar o chão, alimenta o altar com lenha. O cordeiro se torna cinza, o sacerdote limpa pela manhã. Eu sei porque é que a Bíblia manda limpar as cinzas somente pela manhã. Porque, irmãos, imagina eu, naquele tempo, olhando para dentro do tabernáculo e vendo o sistema que Deus montou. Porque Deus montou um sistema de sacrifício. Aí imagina eu, opa, tem sistema, então dá para burlar esse sistema. Como é que tu vai burlar o sistema? Eu já compro uns 20 cordeiros, então vou ter 20 chances de pecar. Pequei, levo um. Pequei, levo outro. Pequei, levo outro. Pequei, levo outro. É cheque em branco para poder pecar. É só pecar, levar cordeiro. É só pecar, levar cordeiro. É só pecar, levar cordeiro. Aí imagina Deus olhando para Moisés e para o sacerdote, diz assim: avisa o povo que o cordeiro vai ficar queimando a noite toda até virar cinza. E por que tem que ficar queimando? Porque quando o cordeiro subir ao altar, o pecador vai botar a mão em sua cabeça ou no cordeiro, e o cordeiro vai servir de sombra para cobrir os pecados do pecador.
quando o pecador olhar para o cordeiro, vai ver que o cordeiro se fez pecado no lugar do pecador. O pecador, que é o pastor Jonathan Carlos, precisa olhar para o cordeiro e entender, não era o cordeiro que era para estar ali, era eu. Porque ele é inocente, eu sou pecador. Aí ele viu o sacerdote cortando o cordeiro. Aí imagina eu olhando, esse corte era para mim. Aí ele começava a ver, tirando o sangue do cordeiro. Aí o pecador olhava, o sangue era para ser meu. Aí ele viu o fogo subindo, consumindo, era para me consumir. Aí eu vou repetir isso aqui, que eu sei que eles estão ligados. Lembra que eu falei que fogo é glória? Estou abrindo um parênteses. Aí, tu já entendeu, hein, Alain? Dá spoiler para eles, não. Por que fogo é glória, pastor? Eu vou fazer uma pergunta clara. Falta 7 minutos. Tu acha que Deus está aqui inteiro, sim ou não? Não está. Se Deus tivesse, estava todo mundo morto aqui dentro agora. Se Deus manda um anjo de fogo, mata. Imagina o dono do anjo de fogo. E se eu te falar que ninguém suporta a glória de Deus em plenitude do jeito que está, tu acredita? Por que tu acha que teu corpo vai ser glorificado para ir para o céu? Aí é para eu não sentir uma dor de cabeça. Não, é para aguentar Deus. Porque glória de Deus mata. Eu vou repetir. Glória de Deus mata. Se mata, pastor, como é que Deus está conversando com Adão e Adão não está morrendo? Ah, Jesus, botei um ponto de interrogação terrível na cabeça deles. Vou me esconder, ele vai me matar. Só que Deus chamou ele na frente e falou assim, tu não está vendo que tu está conversando comigo e ainda está vivo e a minha glória não está te matando? É mesmo, por que teu fogo, que é a tua glória, não está me matando? É porque eu não vim fazer plano B. Já tem um plano preparado. E tudo que acontece do teu pecado até a cruz é sombra e está apontando para um lugar. E isto inclui o cordeiro no altar. Por que tem que virar cinza no altar? Porque eu tenho que olhar para a cinza no altar e dizer assim, é o meu pecado. Sacerdote, tira o meu pecado. Só que Deus falou, vai ficar a noite toda. Fica por quê? Porque o choro tem que durar uma noite. Tu tem que olhar para o teu pecado e falar, pequei. Está pesando em mim, errei. Eu tenho mais 19 cordeiros para fazer o sistema, mas eu não quero usar 19 mais não, porque eu nunca mais quero pecar de novo. Olha o nível do meu pecado. Eu não quero mais errar. Aí imagina o sacerdote, tu está sentindo que isso aqui está acontecendo por causa de tu? Tá. Agora eu posso limpar. A alegria vem pela manhã. Aí o sacerdote limpa, leva embora, o altar fica limpo, ele joga o quê? Lenha, 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 lenha. Aí vem outro, bota o cordeiro, passa sangue nas 4 pontas, não deixa o cordeiro tocar o chão, tem que ser macho, tem que ser perfeito. As irmãs já entenderam. Não pode ter osso quebrado. Veio um varão andando na Galileia. Olharam para ele e falaram assim, é só carpinteiro. De Nazaré, vai dar em nada. Só que quando ele abre a boca para falar, quem tenta botar a mão nele cai duro no chão. Quem tenta falar contra não consegue. Fariseu já está batendo cabeça, de onde vem essa sabedoria? Aí ele chama 12 para andar com ele, enquanto está andando, meu irmão, aí ele olha para os 12 e fala assim, é bom você estar comigo, né? É muito bom, Jesus, é muito bom, maravilhoso. Deixa eu fazer uma oração. Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Cheguei em Levítico 6,13. Eu vou trocar glória por fogo, que lembra que glória é fogo? Eu dei a eles o fogo que tu me deste, para que nesse fogo e nessa glória eles sejam um, como eu também sou um contigo nessa glória. Aí Jesus vê que Adão perdeu glória, estava nu. Jesus veste a igreja de glória de novo e diz, segura fogo, segura a glória. Agora que eles estão revestidos de glória, vestido de glória, melhor dizendo, Jesus olha para ele e diz assim, eu vou morrer. Não, Jesus, tu não vai morrer não, tem misericórdia de ti mesmo, tu é rei da terra, tu vai mandar em tudo. Isso eu vou mandar mesmo, só que eu mando num tempo determinado, a terra já está nas minhas mãos. Mas eu não vim só abrir olho de cego, eu não vim só multiplicar pão, eu não vim só transformar água em vinho, eu vim para ir para a cruz do Calvário mesmo. Aí imagina Jesus, igreja, vou falar devagarinho,
Está me faltando 42, tem até 50. Jesus olhando e falando assim: chegou a hora. Chegou a hora de quê, Jesus? De eu resolver o problema de Adão. Levítico 6:3 está aqui para vocês, ó. Jesus pegou a cruz, botou nas costas e começou: estou levando o altar, estou levando o altar, estou levando o altar. Aí ele subiu no Calvário, pastores, botou o altar no chão, pregaram as mãos e os pés dele, levantaram ele naquele altar. Jesus está lá. Jesus era varão perfeito, cumpriu Levítico 6 à risca. Vamos ver quem está comigo ligado na palavra até agora. Tiram Jesus da cruz, botam dentro do túmulo. Ao terceiro dia uma mulher vai lá, a pedra está removida, ela começa a procurar, levaram Jesus. Uma voz toma conta do ambiente, porque está procurando entre os mortos quem já está vivo de pé. Volta e avisa que eu vou me reunir com meus irmãos, que eu tenho um negócio para tratar com eles. Aí está o povão reunido. Ai, Jesus amado, que coisa maravilhosa. Jesus se apresenta entre eles e diz assim: vocês estão tudo bem? Jesus já resolveu com Tomé, já resolveu com Pedro, já resolveu com todo mundo. Eu vou embora, é necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador. Não, Jesus, fica conosco. Não, nós estamos no meio de um sacrifício. Já teve sacrifício que sou eu. Pastores entenderam, eu vou ficar olhando para lá. Já teve altar que foi a cruz. Já teve as 4 pontas. Já teve sangue vertido. Já teve varão perfeito. Você não está vendo que está faltando uma coisinha não? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Aí, Jesus, tu vai acender fogo como? Com palito de fósforo? Com isqueiro? Não, deixa que eu resolvo isso. Só fica em Jerusalém. Entenderam? Vou ficar olhando para vocês. Ficar por quê? Porque do alto vocês serão revestidos. Aí eles olham para Jesus: tá bom, nós vamos ficar. Então permita-me profetizar a voz, que se esse fogo não pode se apagar, e se eu ficar nisso eu vou até amanhã, é porque não é só até a terra, é da terra até a eternidade. O Espírito que habita em vós, e estará em vós para sempre. Esse fogo não sai mais da igreja. E sabe aonde começou? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente, vamos ver se tu entendeu que antes é azeite e lenha, depois o fogo. Veio do céu um som, como vento impetuoso, e encheu a casa que estavam sentados. Vento, ruache, espírito. Primeiro espírito entra. Azeite, azeite, azeite. Espírito, espírito. Encheu de azeite, encheu. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Fogo vem depois de azeite. Glória vem depois de azeite. Eu vou repetir que os varões entenderam. Fogo e poder vem depois de glória, presença, azeite do Espírito Santo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não te pedi isto até agora, mas nesse final de pregação vou te pedir a primeira vez. Pedir o quê, pastor? Para fazer o que todo pregador pentecostal gosta. Pega na mão de quem está do teu lado. Não gosta de pegar na mão, reclama com Paulo quando tu chegar no céu. Foi Paulo quem falou para Timóteo: desperta o dom que está em ti, que tu só tem porque eu toquei tua cabeça, impus a minha mão e te toquei. E algo que está em Paulo passa para Timóteo quando ele toca. Por que pregador pega na mão? É porque pregador não tem mais o que fazer? Não, é porque eu entendo que quando tu pega na mão, algo é transferido de um para o outro. Eu vou te dar prática. Quando os pastores vão consagrar alguém, não põe a mão. Por que o bispo Abner põe a mão na cabeça? Tem algo que está nele que está sendo compartilhado com a mão que está sendo imposta. Pastor, o que é compartilhado quando eu pego na mão desse crente que está do meu lado? Espírito Santo não vai descer mais. Já desceu há 2000 anos. Se já desceu há 2000 anos, está onde? Está no microfone? Está na minha gravata? Está no paletó? Ou está na vida de quem está aí do seu lado? Agora tu começa a entender que só sai fraco da igreja quem quer sair fraco. Porque quando tu pega nas mãos de quem está ao seu lado, tu não está pegando só na mão da tua irmã e do teu irmão. Tu está pegando nas mãos do próprio Espírito que habita a vida dela.
E se não desce mais, como eu recebo? Ele transborda de um para o outro, e de azeite em azeite, vamos de glória em glória. Só tem fogo quem tem azeite, só tem glória quem tem espírito. Eu lhe convido a fazer o que eu preguei no começo. Se tu quiser sentir para adorar, fica esperando. Agora, se tu quiser adorar para poder sentir, 10 segundos de adoração, para ser cheio do poder, do fogo e da glória de Deus. Olha lá. Teui retaioque releva sulguiteia. Tamancho que terra plaua. Naio rebaia sanduguiteia. Tamanho relei que terra faia. Eu estou sentindo ele aqui. Calúcia rataio refá. Existe uma glória repousada sobre esta igreja, e existem tantas casas espirituais aí fora rejeitando isso que vocês têm, mas que não seja rejeitado por nossos corações o que Jesus fez na cruz do Calvário para liberar esse fogo entre nós. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça quando você sacrifica um culto de louvores a Deus, entendendo que Jesus fez na cruz do Calvário. Deus te enche do fogo do Espírito Santo e da glória dele, e esse fogo vai contigo até o arrebatamento. Quem quer receber este fogo, eu lhe convido a ficar de pé em nome de Jesus esta noite. Ah, que eu sinto Deus aqui dentro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Pastor vai me chamar aí na frente. Se quiser, fique no seu lugar mesmo, porque o fogo que cai aqui, cai aí também. Mas quanto tempo você não fala mais em línguas estranhas? Quanto tempo você tratou como natural aquilo que é sobrenatural? Lembra de quando tu entrava na igreja e dizia: eu estou sentindo Deus? Hoje Deus se apresenta e tu fala: é coisa da carne, é arrepio. E o que Jesus fez na cruz do Calvário para que você tivesse esse fogo? 2000 e poucos anos de história, que esse fogo vem aceso pelas gerações, para pousar aqui dentro da AD Recreio Madureira hoje. Que esse fogo não se apague, porque alguém só reconhece quem é quando o fogo está aceso no altar. E lembra que eu disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou. O altar não sou eu, o altar é a cruz. Eu sou o que então, pastor? Já estou crucificado com Cristo. Se Cristo é sacrifício, eu sou sacrifício junto com Ele. Vivo não mais eu, estou morto. Cristo vive em mim, uma nova criatura. Eu tenho que morrer todos os dias para Cristo poder viver dentro de mim. E só dá para morrer na cruz do Calvário. Mas se tem cruz, tem que ter fogo. Eu lhe convido a fechar os seus olhos e colocar as mãos no seu coração. Isto, aleluia. Há quanto tempo tu não sente mais Deus? E quando a gente para de dar lugar ao fogo de Deus, outras coisas tomam lugar desse fogo. Nada fica vazio no mundo espiritual, porque até o vazio no mundo espiritual é uma condição diante de Deus. Tantos preenchidos de nada, quando deveriam estar preenchidos de fogo. Pastor, mas se não tem fogo, tem o que? Não sei. Eu já vi muitos não ter fogo, mas estar preenchidos de depressão, angústia, vazio, solidão, correntes na alma, no espírito, na mente, que de tanto estudar engessou, ficou cru, ficou mecânico. Eu tenho que entender para ser de Deus. Deus não está na tua caixinha. Deus está fora da tua religião. Deus faz do jeito que quer. E se eu te contar que Jesus é mais remédio para depressão? Ah, pastor, mas tem que ir no doutor. Tem mesmo, vai mesmo. Mas eu profetizo que a próxima vez que tu for, vai ser para dar testemunho de cura e de vitória que tu recebeu aqui esta noite. Espírito Santo ainda é o melhor remédio. O fogo de Deus ainda queima aquilo que não é do fogo de Deus. Que sejamos sarças que agem no fogo, mas não é consumida pelo fogo. Feche os seus olhos que eu quero orar por ti no seu lugar mesmo. Começa a lembrar de quando tu aceitou Jesus. Lembra?
Lembra quando tu saía da igreja falando e cantando em línguas? Lembra quando tu caía arrebatado, ninguém te carregava, que era tanto poder? Lembra quando tu se embriagava no fogo do Espírito Santo? Lembra quando você sentia Jesus passar e dizia: meu amado chegou? Que voltemos ao primeiro amor e ao primeiro fogo.